E galera, que caos que foi esse apagão, hein? Apesar da gente não ter ficado mais de 12 horas sem luz, teve uma coisa que eu achei muito intrigante. Não tem 2 semanas que a União Europeia recomendou a montagem de kits de sobrevivência para 72 horas. E aí já se começa a falar de ataque cibernético, fala de avião que se chocou contra a usina, ataque russo, enfim. É meio que na hora da gente colocar o chapéu de alumínio. Salve, salve viajantes, sejam muito bem-vindos ao Cruzando Fronteiras. Eu sou o Shiro e hoje vamos com um caos aqui, perrengues de expatriado. Para quem viu os noticiários essa semana, viu que a Europa sofreu um apagão, mais precisamente a parte ibérica, né? Portugal, Espanha, também afetou um pouquinho da França, da Alemanha, da Itália, mas realmente o apagão geral pegou a Espanha e Portugal. Portugal ficou completamente no escuro. E a Espanha também, grande parte dela. Não necessariamente no escuro, porque a luz acabou ali por volta de umas 10h30 da manhã e foi retornar mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite. Mas mesmo assim foi o suficiente para tornar um grande caos o dia, galera. Porque não tinha absolutamente nada funcionando. Primeiro que a luz caiu e logo em seguida também a rede de telefones também caiu. Então a gente não tinha nenhum tipo de comunicação, a não ser que fosse um radinho a pilha. E como também teve essa recomendação da União Europeia referente ao kit de sobrevivência, a galera também saiu em peso nos supermercados, ficou assim, prateleiras vazias, água, mantimentos, enfim. Me lembrou muito as 2 primeiras semanas de quando chegou a pandemia, que a gente viu o pessoal estocando absurdos de mantimentos, de água, de produtos higiênicos, enfim. E foi exatamente a mesma vibe, galera. E assim, eu peguei o trabalho de tarde, então meio que a gente só foi entender um pouco a situação muito depois. Porque simplesmente era, faltou luz, caiu, teve uma queda de energia, então daqui a pouco volta. Só que quando você vai ver o celular, também o celular estava sem conectividade. E até você começar a entender o que está acontecendo, as informações chegarem, demorou um pouco ali para todo mundo entender o que estava se passando. E isso mais antenados, né? Teve uma galera também que ficou perdida por muito tempo. Teve muita gente que ficou presa em túneis do metro, principalmente em Lisboa. Teve gente que ficou presa em elevador. E, cara, tava simplesmente um salve-se quem puder, um faroeste urbano. Se você precisasse atravessar uma rua, você ia ter que se meter no meio dos carros, meio que lá aquela vibe ali de trânsito da Índia, ônibus completamente lotado, porque era o único tipo de transporte que ainda estava funcionando. Uber, você não conseguia acessar o aplicativo, Bolt, os patinetes, as bicicletas, você não conseguia acessar nada porque não tinha rede. Então realmente ficou só pro ônibus e isso sobrecarregou de uma tal maneira absurda. Então também a galera que tinha carro foi se metendo também com carro, trânsito completamente caótico. E o que me deixou mais impressionado na realidade, galera, é que eu não vi um guarda de trânsito ali para orientar o trânsito, para fazer o fluxo ali realmente do tráfego. Não vi nenhum órgão responsável também, ou pessoas ali para orientar a população, principalmente porque se trata de uma população mais idosa, então ela não tem assim tanto manejo também com a tecnologia, então meio que tá todo mundo muito perdido. E filas quilométricas nos caixas eletrônicos, eu nunca tinha visto filas tão grandes ali para o pessoal sacar dinheiro, porque para fazer qualquer tipo de compra ou até mesmo os kits de emergência, não tinham mais as máquinas, né? As maquininhas não estavam funcionando para fazer energia, então tinha que ser tudo em dinheiro em espécie. E cara, isso me lembrou muito uma vibe dos anos 90, assim, que você saía de casa e não tinha meio que comunicações depois que você saía de casa. Malemar você tinha uma ficha telefônica ali para ligar para alguém ou uma ligação a cobrar e olhe lá. E é meio engraçado a gente pensar isso, né? Porque meio que me acende um alerta de quanto que a gente tá refém de celular, de energia elétrica, que 12 horas foi o suficiente para colapsar todo o país. Então meio que me acendeu um alerta do quão realmente é importante a gente ter um kit de sobrevivência, porque qual é a expectativa que a gente tem disso acontecer e quais as chances que isso pode acontecer de novo? E é meio louco isso, galera, porque tu começa a pensar em futuros apocalípticos, né, que a gente vê nos filmes, coisas que a gente pensa às vezes, isso é só um filme. Não que eu esteja dizendo assim que vai ter uma explosão e tudo mais, vai ser literalmente como os filmes, mas, cara, a Europa, por exemplo, passa por muitos conflitos. Qual é a diferença, assim,
de uma situação que está acontecendo na Polônia, que está mais próximo de conflitos, de Portugal. Será que realmente essa distância é tão grande assim? E da mesma forma, a gente teve uma crise energética. Qual é a garantia que a gente não vai ter isso de novo? E daí eu começo a pensar em outras questões também, tipo, por exemplo, eu já não lembro mais de nenhum celular de cabeça. Eu também praticamente já não tenho decorado endereços ou coisas do gênero, ou malmente sei chegar no lugar, mas nem o endereço eu sei. Então, meio que quanto despreparado a gente ficou, quão mal acostumado a gente ficou com todas essas questões de tecnologia e tudo mais, sabe? Como é que seria se simplesmente as coisas viessem abaixo, sabe? É um pouco diferente da situação que a gente teve em 2020, né? Que a gente teve que fazer um isolamento, que a gente teve que realmente estocar mantimentos e tudo mais, mas uma crise energética, uma crise hidráulica é uma situação bem mais delicada, assim, que meio que... Como é que ficaria hoje se as redes de celulares caíssem? Simplesmente não tem mais internet, acabou tudo. Sabe, o caos que ficaria, como é que a gente ia conseguir se comunicar até a gente conseguir se readaptar. E olha que eu ainda tô falando de mim, que peguei uma época que não tinha celular, não tinha isso, não tinha nada, a gente ainda tinha que se virar, tinha que aprender a decorar caminhos, a entender os endereços. Imagina essa galera que já nasceu dentro dessa tecnologia. E assim, galera, esse é mais um daqueles vídeos que não tem roteiro, é mais conversar com vocês, né, trocar uma ideia e realmente pensar assim, o como que a gente está preparado para alguma situação catastrófica que venha acontecer. Essa situação toda também me lembrou um filme da Netflix, O Mundo Depois de Nós, que eu até gostei da premissa, assim, mas meio que o desenvolvimento eu não achei muito legal. Mas a ideia é muito parecida com o que realmente aconteceu aqui, sabe? Você ficar isolado de uma maneira em questões de comunicação, em questão de energia, e você não entender o que está acontecendo. Então, basta algum tempo, meio que umas 48 horas, umas 72 horas, para realmente a situação do lugar colapsar por um geral. Então, se for para a gente parar para pensar, acaba sendo um pouco diferente da situação de 2020, acaba sendo um pouco diferente da situação de 2017, quando teve no Brasil aquela crise dos combustíveis. E me lembra qualquer coisa ali que aconteceu em meados dos 2000, que foi algum tipo de apagão assim, mas nada comparado com o apagão que teve aqui. E assim, galera, eu vi muito pouca coisa do governo português e do governo espanhol para realmente explicar o que aconteceu. Então, meio que isso abre também muita teoria da conspiração, muita coisa. Já se falava em ataque hacker, já se falava em ataque russo, se falava ali que um avião colidiu com os fios da usina e aí acabou causando esse tipo de avaria, né? Meio que uma das únicas explicações que eles deram foi que teve uma perda da geração de energia, provavelmente das usinas solares, lá para o sudoeste da Espanha, que acabaram causando essa instabilidade no sistema elétrico e levaram à interrupção da rede até uma interconexão na França. Então, a partir disso, o sistema entrou em colapso e parou de fornecer energia para os demais países, né? Então, no caso, Espanha, França, Portugal, enfim, toda essa parte latina, ibérica. Sinceramente, não sei se eles vão falar mais muita coisa, eles não são muito de deixar as coisas tão transparentes por aqui, meio que dá uma explicaçãozinha assim e por isso fica. Enfim, galera, é uma situação bem doida, assim. A rede agora que tá ficando realmente estável, assim, umas 48 horas depois do ocorrido. É isso, né? Torcer para isso não acontecer mais, mas acho que eu vou começar a treinar meu cérebro de novo para lembrar das coisas bem, comprar meu canivete suíço e meu radinho com pilha. E pra galera que tá aqui também, como é que foi essa experiência do apagão? Você tá na Espanha, você tá em Portugal, qual região de Portugal você tá? Qual a região da Espanha, enfim, né? Como é que foi a situação aí na tua região para isso? E o pessoal do Brasil também, como é que vocês viram toda essa situação aí? E é isso, galera. Quem acha que vida de expatriado é só glamour, assim, tá completamente enganado. Eu já fiz, inclusive, um vídeo falando um pouquinho sobre essa experiência de morar aqui, que nem sempre é só flores, né? Tem muitos desafios também. Assim como eu também já fiz um vídeo falando sobre o custo de vida de morar em Portugal em 2025. Falei um pouco da questão de moradia, os outros custos ali que você tem na casa, enfim, tá bem completinho. Agora, o maior apagão que vocês vão ter agora é o beijo que eu vou deixar para vocês.